Como eu disse, o tema é a inerrância das Escrituras. Eu falei aqui no início que ele é um tema mais difícil. Ele é difícil no começo. É difícil nesse começo aqui. E aí a gente tem que entender bem o que ele quer dizer. Depois disso a gente vai construindo e vai ficando mais fácil. Mas a gente sempre precisa também, quando a gente se aproxima de temas como esse, ter aquele senso de que é o Senhor quem está nos conduzindo. E é o Senhor quem conduz a história, é o Senhor quem conduz os processos com relação à escritura, à preservação e tudo mais. Então, é nessa perspectiva que a gente também vai se aproximar desse tema, tá bom? Primeira coisa, o que é inerrância das Escrituras? O que é inerrância? Eu já vou colocar isso de cara. Então, quando nós estamos falando que a Bíblia é inerrante, nós queremos dizer o quê? Aquilo ali que está no primeiro ponto. Nós queremos dizer que em tudo o que a Bíblia ensina, seja religioso, moral, social, físico, tudo que a Bíblia ensina, qualquer coisa que a Bíblia ensina, ela é absolutamente verdadeira e livre de erros. O que é inerrância? Todo o ensino da Bíblia é verdadeiro e livre de erros. Todo o ensino da Bíblia é verdadeiro e livre de erros. E por que nós falamos de inerrância? Porque é algo que a própria Bíblia fala. É algo que ela mesma proclama para si. E ela proclama para si porque é palavra de Deus. E a Escritura não pode falhar. E Deus não pode falhar. Deus não pode mentir. Então, a palavra do próprio Deus tem essa propriedade. Então, quando a gente fala de inerrância, a gente também junta isso com inspiração. Esse texto foi dado por Deus. Se não foi dado por Deus, eu não falo de inerrância. Mas se foi dado por Deus, eu falo de inerrância. E tudo que ele ensina é verdadeiro e livre de erros. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. A gente vai ler todos esses textos nesse início aqui. Então, vamos começar em Salmo 119. Nós vamos ler os versos 142 e 160. Quem está com o microfone aí? A galera do microfone, o pessoal da mídia. Preciso do apoio de vocês agora. Salmos 119, 142 e 160. A gente vai ler texto por texto. Então, todo mundo tem que abrir a Bíblia agora. Quem pegou pode ler. Levanta a mão. Antes, né? Levanta a Mariane aqui. Ah, pode ser a Natália também, não tem problema. A Mariane lê o próximo. Lê o texto, 142 e 160. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Amém. Amém. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Dá para a Mariane, ela pegou, ela lê agora esse. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. A palavra de Deus é pura. Amém. Mateus 5, 17 a 20. Já achou? Meu Deus, embaixadora. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém. João 10, 34 e 35. Nossa, essa turma hoje está demais, né, Charles? A gente vai ganhar Pode ganhar, pode ganhar. João 10, 34 e 35. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Pode ler o próximo, eu coloquei só esse, mas é bom a gente continuar. E a Escritura não pode falhar? Vai lá. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas,
Porque declarei sou filho de Deus. Boa, é isso. E João 17:17. João 17:17. Ali, ó, o Fábio pegou. Aqui mesmo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ok. O que eu quero que os irmãos percebam com esses textos? Os atributos que a própria Escritura fala de si mesma. Ela é verdadeira, ela é pura, ela não pode falhar, ela é palavra de Deus, ela é a verdade. É isso que a Bíblia fala de si. E ela fala isso porque a própria Escritura, né, quem escreveu a Escritura tinha plena consciência de que aquilo era a palavra do próprio Deus. É por isso que nós falamos de inerrância. Então, em tudo que a Bíblia ensina, em tudo que ela ensina, ela é verdadeira e livre de erros. Não significa, irmãos, que a Escritura diga, isso aqui é importante, diga toda a verdade sobre tudo. Não é que ela é exaustiva em tudo que ela fala. Por exemplo, a Bíblia fala de anjos. Sim ou não? Se eu te pedir para descrever como é um corpo de um anjo, você consegue? Você consegue ali pelo que o texto está dizendo, tá? Às vezes tem asas, tem uns tanto de olho, tem não sei o quê, mas como que eles são formados? Qual é a constituição? Não sei. Não sei. Então, ela ensina sobre anjos, eu tenho angiologia, eu posso estudar isso ali, mas não quer dizer que é tudo, é exaustivo. Então é isso que eu estou querendo dizer ali, não significa que a Escritura diga toda a verdade sobre tudo, mas em tudo que ela ensina, ela diz a verdade. Então ela fala sobre anjos, naquilo que ela está falando é verdadeiro. Ela fala sobre o homem, naquilo que ele diz é verdadeiro. Fala sobre o nosso mundo, sobre como o mundo foi criado, como foi formado. E nisso ela é verdadeira. Esse é o sentido. Muitas pessoas têm se levantado para defender uma inerrância limitada. Elas olham isso, olha essa doutrina, a Bíblia, tudo em que ensina ela é verdadeira e livre de erros, e ele diz assim, não, eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque tem erros na Bíblia. E aí eles falam assim, mas eu também não posso negar aquela palavra de Deus. Então é alguma coisa a palavra de Deus aqui. Então o que eu faço? Eu abraço a doutrina pela metade. Quando o coração humano ele não quer reconhecer a soberania de Deus, a verdade de Deus, ele faz isso. Ele abraça a verdade pela metade. É isso que fazem. Então muitos falaram assim, eu vou falar sobre inerrância limitada, uma inspiração parcial. O que significa isso? A Escritura ser infalível apenas em assuntos de fé e prática, no que diz respeito à salvação, mas nos demais assuntos elas podem ter falhas. Então, ela está falando de salvação aqui? Tá, mas quando vai falar aqui de história, esse evento histórico, talvez isso não tenha acontecido. Tá, ela está falando de salvação aqui, Jesus Cristo salvação, ok. Mas esse negócio aqui, que ele nasceu, Virgem Maria e tal, foi perseguido aqui pelos reis da época, seu pai e sua mãe, talvez isso aqui não seja verdade. Desconecta isso. Né? Claro que a gente perde a segurança totalmente, né? Porque a nossa fé, ela não é algo só espiritual. Ela está arraigada na história. Ela está impregnada de fatos. Ela está conectada com a vida das pessoas, com aquilo que aconteceu num tempo, num momento, num espaço. Então, a gente não pode simplesmente falar, não, eu só vou abraçar aqui o que é espiritual, o que é religioso e o que é lá eu vou deixar. Não, a nossa fé é uma fé histórica. Ela aconteceu. Então, a gente não abraça isso aqui. Mas muitos defenderam isso. Muitos defenderam isso. Aí aqui é uma indagação, né? A gente não vai abraçar esse tipo de escola, a gente vai abraçar a inerrância total das Escrituras. Por quê? Porque como eu posso acreditar que a Bíblia ela fala a verdade sobre um assunto e mente sobre o outro, né? Além disso, nós perdemos a base histórica, como eu acabei de dizer, da salvação. Isso poderia ser retirado. Então, a gente não abraça esse tipo de escola. Nesses textos, a gente vai ler só um. Eu queria que você abrisse em Romanos. Romanos 15:4. Olha aí. Esse eu vou ler. Porque senão eu não participo da aula, né? Preciso ler alguma coisa. Senão eu não vou ganhar estrelinha da Tatiana, é verdade. Romanos 15:4 diz assim, pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, olha que interessante, paciência, e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa vida, isso foi dado, isso foi escrito. Para quê? Para que a gente tenha consolação. Para que a gente seja ministrado pelo Senhor. Então, quando nós nos aproximamos da doutrina da inerrância, nós nos aproximamos entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que em tudo que ela ensina ela é verdadeira e livre de erros. Nesse sentido, eu trouxe aqui para os irmãos uma citação interessante. Teve um concílio, irmãos, em 1978, chamado Concílio Internacional sobre a Inerrância Bíblica, que aconteceu lá em Chicago. Por que teve esse concílio? Porque muitas pessoas não estavam mais afirmando a doutrina da inerrância, dentro do movimento evangélico. E aí eles olharam, pararam e falaram assim, não, isso aqui não pode continuar. Porque se a gente perde a base da Escritura, o que a gente fica? Como que a gente vai continuar? O movimento não vai continuar. Então eles se reuniram em um concílio internacional sobre inerrância bíblica e eles chegaram à seguinte constatação sobre inerrância. Sendo plena e verbalmente dada por Deus, a gente estudou sobre a Bíblia a gente estudou sobre a inspiração plenária e verbal. Vocês lembram disso? Plenária toda, verbal, as palavras. Então eles estão afirmando isso aqui, ó. Sendo plena e verbalmente dada por Deus, a Escritura é livre de erro ou falha em todo o seu ensino. Não menos naquilo que declara sobre os atos de Deus na criação, sobre os eventos da história e sobre as suas próprias origens literárias sobre Deus, do que o seu testemunho da graça salvadora de Deus na vida dos indivíduos. Aí eles continuam em outro parágrafo. A autoridade da Escritura é inevitavelmente danificada se essa total inerrância for limitada ou desconsiderada, de alguma maneira, ou relativizada a uma visão da verdade contrária à visão da própria Bíblia. E tais descuidos trazem sérias perdas tanto ao indivíduo quanto à igreja. Foi isso que eles decidiram, é isso que nós entendemos também sobre inerrância. Estamos entendendo até aqui, irmãos? Essa aqui é a parte principal. A gente precisa entender isso, colocar essa base, depois a gente constrói o resto. Estamos entendendo? Sim, Fábio, fala. Quando a gente decide não acreditar na inerrância da Bíblia, a gente está estabelecendo que nós somos juízes ou a gente está confiando em alguém para discernir o que é inerrante e o que não é inerrante. Então, assim, entre confiar no que Deus fala na sua palavra e acreditar em mim, ou acreditar em outra pessoa que vai dizer, não, isso aqui é bíblico, isso aqui não é bíblico, isso aqui está errado, isso aqui não está errado. Então, assim, na minha lógica, assim, eu prefiro confiar no que Deus fala. Amém, se eu glória a Deus. confiar em mim, eu vou confiar em outra pessoa que vai julgar o que a Bíblia fala, Sim. que é certo e que é errado, eu vou estar incorrendo também, Sim. né, em vez de confiar em Deus, eu vou estar confiando ou na minha capacidade ou na capacidade de alguém. Sim, muito bom. Aí você já está refletindo, aplicando a sua própria vida. É isso aí. É isso aí. Então, ok, estamos entendendo isso aqui. Eu preciso avançar. A gente precisa avançar para entender qual é o assunto principal da Bíblia, tá? Quando a gente fala sobre inerrância também. Eu coloquei aqui que a Escritura ela não tem erros, como a gente vai ver. Porém, como o apóstolo Paulo diz, ela foi inspirada e escrita, sendo as sagradas letras que podem te tornar sábio. Está falando para Timóteo aqui, né? Isso aplica a todos nós. Podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia faz. Ela torna alguém sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, o objetivo primordial da Escritura é nos dar conhecimento através de Jesus. E isso ela faz de forma perfeita. Esse é o assunto principal da Bíblia. Então, a Bíblia ela vai falar de história? Vai. Ela vai falar sobre o mundo natural? Vai. Ela vai falar sobre acontecimentos? Vai. E em tudo isso ela é verdadeira. Não estou dizendo aqui que, quando ela faz a citação histórica tal, ela não está sendo tão verdadeira assim. Não, ela está sendo verdadeira, livre de erros. Mas esse não é o assunto principal dela. O assunto principal da Escritura é nos dar conhecimento de Cristo Jesus para a salvação. E a vida eterna é esta. Que o quê? Que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como enviaste. Isso está lá em João 17. Então a Escritura vai fazer isso para a gente. E a pergunta é, e sobre os outros assuntos? Sobre os outros assuntos, que hoje em dia eu poderia ser chamado de científicos ou filosóficos, a Escritura tem pouco a falar. Tudo o que ela fala sobre esses assuntos é absolutamente verdadeiro, contudo não é exaustivo. Não é exaustivo. E o que as pessoas normalmente querem? Elas querem que a Bíblia fale dessas coisas. Não, se a Bíblia não responder aqui isso aqui para mim, então não vale. Se a Bíblia dizer isso, não é assim, não é assim. Mas ela vai falar sobre os outros assuntos. E aí, é por isso que nós podemos dizer, o último ponto ali, que quando a Bíblia fala sobre outros assuntos, exceto salvação, é sempre informal, fenomenológico e resumido. Isso aqui é importante.
Por que é informal, irmãos? Porque não segue um padrão formal científico, que também seria anacrônico, né? Lá atrás Moisés está falando, então, 2 moléculas de hidrogênio e mais uma de oxigênio formam isso que Deus criou. Não tem como. Não é assim. Ela é informal, então ela não vai seguir o padrão científico, o padrão que nós queremos que muitas vezes ela fale agora. Por isso que ela é informal. É fenomenológico. Por quê? Porque a Bíblia descreve os fenômenos a partir do observador. Ela não está querendo explicar exatamente para você aquele fenômeno da perspectiva científica ou filosófica. Não, só está dizendo para você o que aconteceu. É por isso que Josué está lá e fala assim, o sol parou. Entendeu? É por isso que diz assim, não, o sol sai de um lado aqui e vai para o outro. Então o sol gira em torno da Terra. É o fenômeno, eu estou vendo. Sabe quando você levanta, você vê? O sol está aqui, aí ele vai indo e se põe do outro lado, não é? Se você fosse descrever o fenômeno, você diria o quê? O sol estava aqui e veio para cá, ele rodou, girou. Em torno da Terra. Mas é o sol que gira em torno da Terra? E aí, Mateus, é? Não, né? Não. Mas é fenomenológico. É o evento, aconteceu. Nós tocamos as trombetas, a muralha caiu. Moisés bateu o cajado na água, as águas se abriram. Como que foi? Eu não sei, é Deus que fez. Mas foi isso que aconteceu, por isso que é fenomenológico, é o fenômeno que está descrito. E é resumido também. Por que é resumido? Porque tem muita coisa na Bíblia que a gente não tem detalhe. Então, olha só que interessante. Dos capítulos 1 a 11 de Gênesis, nós temos a história da criação, né? 1 a 11. E depois, nós temos 39 capítulos narrando a história de uma família. Fala, oh Deus, desproporcional, né? Podia dar mais detalhes aqui. Aí contando a história de Abraão, Isaac, Jacó e Judá, José, ali. 39 para falar disso, e 11 para falar da criação. 1 capítulo, 2, né? Vamos botar 2 capítulos para falar sobre Deus criando todas as coisas. E 39 para falar de uma família. Falar, Senhor, dá um pouquinho mais de detalhe aí, né? Não, aquilo é o que a gente precisa. Aquilo é o que o Senhor intentou para nós. Nós precisamos daquilo. O Senhor fez assim. E tudo isso é para nosso bem, para a nossa salvação, para o nosso conhecimento do Senhor e para que a gente viva bem nesse mundo. Então, aquilo que Deus nos deu é para isso. É para isso. Esse é o assunto principal, outros assuntos é com essa lógica que a gente prossegue. Ok? Sim ou não? Sim ou mais ou menos? Que bom, que bom. Agora vamos entrar nos pontos mais minuciosos aqui. O que a inerrância exige e o que ela não exige? Isso aqui é importante. O que ela exige, o que ela não, o que ela é e o que ela não é. Agora a gente vai dar nome aos bois, tá? E eu vou te dar tanta ferramenta aqui para você chegar e falar com alguém, falar assim, o erro aqui na Bíblia. Você pode até apontar isso aqui, mas aí você já vai ter explicação. Tá? Isso é melhor ainda, para poder falar com a pessoa. Vamos lá. A inspiração da Bíblia não exige, irmãos, que ela use linguagem científica em suas afirmações, como dissemos. Sua linguagem é fenomenológica. A Bíblia foi escrita na linguagem do homem comum, onde qualquer pessoa pode entender. O homem comum. É por isso que, como eu dei o exemplo aqui, a Bíblia diz que o sol gira ao redor da terra. É por isso que a Bíblia diz que o vento sopra. Você consegue entender isso? O vento sopra, não sopra? Quem sopra o vento? Sei lá, pastor. Essa pergunta dessa. Mas a Bíblia diz que o sol gira ao redor da terra, que o vento sopra. Né? Essa é o próximo slide aqui. Então, tudo isso é para que a gente veja que a Bíblia ela é vista da perspectiva do homem comum. Ela não foi escrita para ser um compêndio de química, de física, de geografia. E, portanto, ela não tem necessidade de apelar e de se apegar às linguagens próprias da ciência. Isso aqui é uma coisa muito importante para a gente entender. E agora eu vou te dar um exemplo de erro na Bíblia. Olha só, pastor falando heresia aqui. Sabe quando aquela pessoa vem falar com você e fala assim, tem erro na Bíblia? Aí você vira para ela e fala assim, qual erro? Aí ela, muito erro. E aí você diz, qual? E ela diz, vários erros. Normalmente eles não sabem. Aí você vai apontar um para ela. Fala assim, tá bom, você não sabe, eu vou mostrar um erro. Entre aspas. Olha só o que está em Levítico 11, 13 e 19. Abre sua Bíblia aí. Abre sua Bíblia aí. Cadê os biólogos da igreja? Tem biólogo aí?
Os biólogos foram tudo embora, foi? Pô, precisava de um biólogo aqui. O povo não vai saber. Eita, meu Deus. Lascou agora. Vamos errar, tô brincando. Olha só. Levítico 11:13. Microfone. Quem está com o microfone? Está todo mundo querendo saber o erro, né? Quem pegou aí, Levítico 11:13? Quem pegou? Quem pegou? Todo mundo pegou. Fernanda pegou, pronto. Fernanda, você vai ler o 13 e o 19, tá? Vai lá, lê aí. E das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoso e o chofrango. E a cegonha e a garça, segundo a sua espécie. E a polpa e o morcego. Eita! Pegamos o erro aí. A Bíblia diz que o morcego é uma ave, gente. Olha só, olha o erro aí. Morcego é ave, gente. Sim ou não? O que é um morcego? É o quê? Mamífero que é ave. Olha aí o erro. Aí você fala, mas já tem a resposta. deixa os flamenguistas quietos, cara. Mas olha só, que interessante. No texto de Levítico, quando Moisés está registrando esse texto e ele vê o que o Senhor diz para comer certas coisas e não comer outras, ele coloca morcego em ave. Por que coloca morcego em ave? Porque o que ele viu é fenomenológico. O bicho voa, ave, então é ave. Aí depois lá na frente, né? A gente foi entender que não, na verdade, não é que o morcego não é caracterizado como ave, ele é caracterizado como mamífero. O único mamífero que voa, né? Mas aqui está que é ave. O erro aqui. Não, na verdade é acerto, isso aqui não é erro. Por quê? Porque a Bíblia, né, a inspiração da Bíblia, a inerrância não existe que ela use uma linguagem científica em suas afirmações. Mas é a linguagem do homem comum. É a linguagem de quem viu. Eu olhei, o bicho voou, é ave. É isso. Entende? Fala, Cali. Pois é. Aí, ó. Exatamente. Surgiu muito tempo depois, né? Moisés está adiantado, né? Mas é isso que eu quero que vocês percebam aqui com esse exemplo. E, irmãos, tem outros também. É que eu estou trazendo um que é mais clássico. Mas tem outros. Por quê? Para a gente entender que é uma linguagem fenomenológica, é uma linguagem do homem comum, é aquilo que a pessoa viu, ela descreveu. Isso não significa que a Bíblia não é inerrante. Então, essa é a primeira coisa. Ok? Tudo bem? Estão me entendendo? Nívia vai falar alguma coisa. Estou refletindo aqui do limite dessa limitação científica da Bíblia. Essa questão do morcego, por exemplo, muito fácil a gente explicar. Mas aí você acha que isso pode abrir um precedente? Obrigada. Um precedente para as pessoas falarem da evolução ou abandonarem assim, o conceito de um Deus criador. Enfim, está claro lá em Gênesis, a gente não tem todas as explicações científicas, como você falou. Mas qual é o limite disso, assim, numa conversa com um não crente, né? Eu sempre fico pensando. Essa pergunta é Mas, boa, na verdade, difícil, a minha pergunta é sobre crer na literalidade dos eventos bíblicos. Se a inerrância consiste nisso também. Se a gente crer, por exemplo, na literalidade de Gênesis, né? Se a gente não crer nisso, a gente está indo contra a Escritura. Minha pergunta é essa. Tá. No final da aula, a gente vai montar um edifício onde a gente vai conseguir responder um pouco melhor essas coisas, tá? Sobre literalidade, sobre até onde a gente vai. Porque ainda estou montando, que foi a primeira janelinha, né? Do que a inerrância exige e o que ela não exige. Então, a gente viu que ela não exige uma linguagem científica. E aí a gente pode responder, já iniciando respondendo essa pergunta da Nívia, que a gente pode tratar no momento de pergunta e resposta de uma forma mais ampla. Mas qual que é o limite? O limite é o próprio limite da Escritura. Qual que é o limite da Escritura? De entender o que ela ensina e daquilo que ela quer informar e, ao mesmo tempo, daquilo que ela não quer informar. Qual que é o problema? O problema é que a gente quer desenvolver uma biologia, uma geologia e tudo mais aí, através do relato bíblico, sendo que esse não é o assunto principal dela. Ela não foi feita para desenvolver isso, mas ela sim foi feita para instruir nossa teologia.
Então vai ter muitos assuntos a respeito da criação do mundo, da criação do homem, que a Bíblia ela não vai dar uma explicação minuciosa. Cabe a nós ir desenvolvendo isso. Ao mesmo tempo, no nosso desenvolvimento dessas coisas, a gente precisa estar guiado pelos limites bíblicos. Então não tem lógica bíblica, teológica, alguém cristão se levantar para dizer, não, Deus não é criador. Ou alguém querer defender uma visão desse tipo. Ou não, o homem não foi criado assim. Ou não, ele foi criado por outra coisa, por outro tipo de evento, de situação. Não, porque a Escritura é clara. Ela diz, olha, Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus dotou o homem de sua imagem, Deus dotou o homem de consciência, Deus deu ao homem todas essas faculdades, e isso vai desenvolver. Agora, por exemplo, idade da Terra. Como é que eu vou saber ali? Eu tenho uma opinião sobre a idade da Terra. Né? E tem muitos teólogos que vão divergir. Tem uns que vão para uma lógica, outros vão por outra, outros que vão... E tem umas explicações, tem algumas bases ali. Só que esse não é o principal sentido da Escritura, sabe? Isso não é. Mas eu creio que tem limites importantes, como esse que eu disse. Deus criador, que criou o homem, que dotou o homem, que fez a sua imagem e semelhança. Nós não somos animais, né? Que fomos criados animais e em um certo momento da história a gente evoluiu e estamos aqui. A gente foi criado em imagem e semelhança de Deus, né? De forma completa, de forma perfeita, dotado das capacidades e desenvolvimentos criados pelo Senhor. Então a gente pode se opor a isso. Por quê? Porque o texto bíblico é claro. Né? Agora, quando foi isso? Aí eu não sei. Quantos anos tem? Não sei, a gente pode desenvolver. Só que a Bíblia não está ali, não foi criada, não foi dada para a gente para responder essas coisas, sabe? Eu já vi gente muito boa falando uma coisa sobre a idade da Terra, outras pessoas muito boas falando outras coisas, e eu vou indo com sabedoria nos limites que eu tenho para ali. Mas isso não vai tomar o meu coração. Na minha mente, a ponto de... Será que são bilhões, milhões, milhares? Como que vai ser? Eu acho que essa é uma questão interessante. A gente pode pesquisar ela? Pode. Mas isso não tem que tomar a nossa cabeça a ponto de a gente não crer na Escritura ou não crer na literalidade daquilo que está ali, né? Por causa disso. O que está escrito? Deus pegou o barro do pó da terra e formou o homem. É isso. E o Senhor fez o quê? O Senhor soprou nas narinas e fez ele alma vivente. É isso. Eu creio nisso. Eu acho que isso está contra o desenvolvimento científico? Não. Da boa ciência, não. Mas eu acho que isso está contra o cientificismo? Tá. Tá. E aí a gente vai precisar caminhar com sabedoria. Tá? Eu vou continuar, depois a gente fala mais. Vocês podem formular essas perguntas, mandar para mim, a gente fala mais no dia de perguntas e respostas. Tá bom? Vocês me tomaram 5 minutos. O que a inerrância exige e o que não exige? Isso aqui é legal. Inerrância não exige uma escrita em conformidade com as regras da gramática. Olha só. Então, quando a gente fala de inerrância, não estou dizendo que, nossa, precisa escrever ali exatamente como todas as regras da gramática. Não. Nos escritos dos melhores escritores, irmão, se permite errar em troca da comunicação. Outros escritores vão lá, escrevem uma palavra como é falada no dia a dia. Já leram Ariano Suassuna? Já leram os Grandes Sertões Veredas? Você vai ver lá os caras falando. Lá. Eles colocam o baianês ali, o nordestinês, uma palavra que não está tão certa, uma conjugação que não está tão certa em troca da comunicação. Não quer dizer que as regras da gramática se conformem com a que a gente tem hoje para que aquilo seja inerrante. Então é isso. O próprio uso de figuras de linguagem, como hipérbole, sinédoque, metonímia, não comprometem a doutrina da inerrância. Não comprometem a doutrina da inerrância. Os próprios gêneros literários da Bíblia, como o poético, o apocalíptico, também precisam ser entendidos a partir de suas peculiaridades. Você vai ler um gênero apocalipse, você vai ver que as rodas tinham olhos. Você vai, meu Deus, será agora? Não é que... Roda não tem olho, logo a Bíblia está errando. Não é assim. Né? Não é assim. Aí você vai ler sobre os seres celestiais, sobrenaturais. Aí um tinha cara de leão, outra uma cabeça cara de carneiro, outra cabeça cara de boi. Aí fala, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou interpretar isso? Interprete dentro do contexto, do gênero literário em questão. Qual é o gênero? Apocalíptico. Vamos interpretar aquilo que o autor está querendo nos passar. Então isso não quer dizer que está errado. Novamente, o homem tentando impor à Escritura aquilo que ele entende ser o mais correto para que a Escritura fale o que ele quer.
Não é assim, não é assim. O poético é a mesma coisa. Olha como a poesia bíblica é profunda, intensa. Você vai ler os poetas bíblicos, aí ele vai dizer assim, eu estava em um lamaçal, eu estava emaranhado pelos laços da morte. Eu via a minha alma, o meu próprio coração sendo afundado no Sheol do desespero. Isso é uma linguagem poética, que a gente vai entender dentro do seu contexto, do seu gênero. Então, não exige que a inerrância não exige que esteja de conformidade plena com as regras da gramática, não exige que todos os gêneros bíblicos falem a mesma coisa. Inclusive, tem uma ala que estuda os manuscritos bíblicos, que fala assim, não, esse grego aqui está errado. Esse grego aqui do Novo Testamento está errado. Mas por que está errado? Porque a gente desenvolveu regras gramaticais, mas agora, E lá, estava errado naquela época? Como é que é o português, falado há 100 anos atrás? Como é? 2 L's, voz MC, a gente vai TH, trema. Aí você pega hoje um texto e fala, que texto é esse? Está errado. Não está errado. Naquela época estava correto. Agora está errado porque a nossa gramática evoluiu. Então, isso não quer dizer que a Bíblia ela tenha erros nesse sentido. Não quer dizer que a regra de gramática gere erro na Bíblia. As imagens fabulosas, fantasiosas, são condicionadas ao seu próprio gênero e devem ser consideradas a partir de sua interpretação. Não. Da perspectiva literal. E aí não é o que a Mari falou. Isso aqui é importante. Não é que eu deixe de acreditar na literalidade do evento do texto bíblico. O mar se abriu, 2 partes. O povo passou com o pé em seco. É isso. Ah, não, mas aqui... Não, é o gênero literário. Ali é uma narrativa histórica. Então você vai acreditar naquilo. Pois é, não é isso. Entendeu? Não é isso. Mas e Apocalipse? Aí eu entendo dentro do gênero e do contexto. Isso não é deixar de acreditar na literalidade do que aconteceu. Mas é entender o texto no seu contexto. Gênero, autor, intenção, tudo mais. Tá? Eu ia fazer um experimento, só que eu não tive tempo. Foi um experimento. Eu ia passar para uma criança da igreja uma mensagem, ia pedir para ela escrever para mim. E a mensagem seria assim, pastor, não suba na carroça, você vai morrer. Você acha que ela escrever certinho? Carroça. Criança 3, 4. Pastor, morrer, 2 R's. Carroça. Talvez você nem vai escrever certo carroça, se eu te pedir. Mas qual que é a mensagem? Pastor, não suba na carroça, você vai morrer. Vamos dizer que isso veio do Senhor. Fala, pastor, se você subir, o Senhor me disse aqui, não suba, senão você morre. Ah, não está escrito carroça certinho, com esse cedilha aqui, ó. Então eu vou subir. Subi e morri, pronto. Eu ia fazer esse experimento só para ilustrar, mas não tive tempo, não deu. Mas a ideia é essa. A ideia é essa. Opa, ok. O que a inerrância exige e o que ela não exige? Vamos continuar. O conceito de narrativa histórica bíblica, isso que é muito importante, a pergunta de vocês também já ganha mais um quadradinho aí. O conceito de narrativa histórica bíblica é, acima de tudo, um conceito de narrativa teológica. O conceito de narrativa histórica bíblica é, acima de tudo, um conceito de narrativa teológica. Ou seja, os autores podem ter selecionado os momentos históricos para defender o seu ponto de vista teológico. O que se vê não é a preocupação com uma narrativa estritamente cronológica. Por exemplo, seleção do material dos evangelhos. Cada autor selecionou o seu material do evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, 4, né? Cada autor selecionou o seu material e ele não estava preocupado com a cronologia. Ele não estava preocupado necessariamente com a ordem dos acontecimentos. Eles estavam preocupados com o quê? Com o que eles estavam ensinando. Com a teologia que eles estavam ensinando. Então, às vezes, a pessoa, o crítico, o estudioso, ele vai para a Bíblia e fala assim, está vendo aqui, ó, Mateus fala de um jeito, Marcos fala de outro, Lucas fala de outro, João fala de outro. Aí você fala assim, glória a Deus. Glória a Deus, porque isso é uma prova para a gente, não para eles. Porque se todo mundo falasse a mesma coisa, aí você ia ter que suspeitar. Você fala, pessoas diferentes, em momentos diferentes, com histórias e culturas diferentes, falando exatamente igual. Ah, não, isso não veio dessas pessoas, isso veio de um material só. Se eu pedir, irmão, para 4 pessoas saírem ali, 4 pessoas saírem ali, aí eu combino com vocês uma coisa aqui, vamos fazer isso, isso e isso. Aí eu peço para as pessoas voltarem e falar, cada uma tem que escrever o que a igreja fez. Vai ter diferença. Vai falar, a igreja levantou as mãos e bateu palma. A igreja levantou as mãos, bateu palma e a Juliane sorriu. A igreja levantou as mãos, bateu palma, a Juliane sorriu, o Fábio também.
Aí a igreja levantou a mão, bateu palmas, sorriu, brincou, se alegrou, porque ele estava feliz na aula da IBD. Entendeu? Com certeza, glória a Deus. São diferentes. Mas o que é importante? A narrativa histórica, o evento histórico, ele serve à teologia. Aquilo que o texto quer ensinar. Por exemplo, João selecionou 7 milagres realizados por Jesus e ele estruturou seu livro assim. E ele diz lá no final o seguinte: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o que João fez? Ele pegou a vida de Jesus, aí ele olhou para a vida de Jesus e falou assim: tem muita coisa para escrever. Se eu for escrever tudo, os livros do mundo não vão ser suficientes. O que eu vou fazer? Vou escolher 7 milagres. Ele está sendo guiado pelo Espírito. E ele também está trabalhando com a mente dele. A gente viu isso, né? Ele está trabalhando com as capacidades dele. Aí ele olha e fala: eu vou só escrever 7. Para que eu vou escrever 7? Para que eu quero que eles vejam a ordem? Não. Porque eu quero que eles sejam satisfeitos em seu coração científico? Não. Para que eles creiam. E crendo tenham vida. O conceito de narrativa serve ao conceito de teologia. A história serve à teologia. É por isso que nós vemos assim. Tem um outro exemplo legal. Exemplo da tentação de Jesus. Tentação de Jesus. João deixa de lado, ele nem fala sobre a tentação. Jesus não foi tentado. Está vendo? João não falou. Não. Mateus e Marcos vão falar. Mateus, Marcos e Lucas, né? Vão falar. Só que Marcos, sobre a tentação de Jesus, ele tem apenas uma frase. Ele diz assim: Jesus foi levado pelo deserto, foi tentado pelo Satanás durante tantos dias, tantas noites. Foi isso. Só. Está lá em Marcos 1, 12 e 13. Isso aí é para o seu estudo. A gente não vai necessariamente abrir aí, mas você pode salvar para você ler depois. Uma frase sobre a tentação. Já Mateus e Lucas registram 11 e outro 13 versículos. E aqui que está o ponto. Qual? Eles não apresentam a mesma ordem das tentações. A pessoa olha e está vendo aí? A Bíblia tem erro. Mas por quê? Porque um fala uma ordem, outro fala outra. Qual? Qual que é a ordem aqui? A ordem de Mateus é a seguinte: deserto, pináculo do templo e monte muito alto. Você escreveu no livro, ele diz: Jesus foi levado ao deserto, ele teve fome, né? Aí depois o Satanás levou ele ao cima do pináculo do templo e depois ao monte muito alto. A ordem de Lucas é deserto, monte muito alto e pináculo do templo. A inversão aqui, irmãos, não tem que ser vista como um erro. Não tem que ser vista como um erro, porque não é. Mas a cronologia dos eventos, a forma de se retratar, serve a um propósito teológico específico. Mateus, provavelmente aqui no texto, quis dar ênfase ao teste a respeito dos reinos do mundo. Mateus coloca isso lá, finalzinho, para você ficar pensando nisso. Os reinos do mundo foram oferecidos a Cristo. Se ele se dobrasse diante de Satanás. Mas ele não escolheu por essa via. Ele já seria o rei soberano, mas ele precisava passar pela cruz. E ele só vai ser exaltado depois de ser humilhado. O que Satanás oferece para Jesus? Exaltação sem humilhação. Satanás diz assim: me adora aqui, ó. Se curva nos meus pés e tudo aqui será seu. Jesus diz assim: isso aí já vai ser meu. Isso aí é meu. Mas primeiro tem a cruz. É isso que Mateus está ensinando. E o que Lucas está ensinando? Lucas está enfatizando, muito provavelmente, o aspecto relacionado ao templo e à religião judaica. Quando ele coloca isso na sua narrativa. Falando: olha só, esse aspecto do templo, da religião judaica que o próprio Satanás coloca ali diante de Jesus, e Lucas, para os seus leitores, também está querendo enfatizar isso. Mas é um erro. Não é um erro, irmão, a gente precisa entender. Inerrância também nos ensina nesse sentido. Estão entendendo? Então tá bom, vamos lá seguir. Ninguém precisa perguntar agora, pergunta no final, se tiver tempo. Porque estou aqui na construção do edifício. Então a gente já falou de várias coisas, o que exige e o que não exige. Vamos seguir. Inerrância também, isso aqui é muito importante. Inerrância também não exige que as citações imprecisas da Escritura do Antigo Testamento e no Novo, sejam consideradas como erros.
as citações imprecisas da Escritura do Antigo Testamento Novo consideradas como erros. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando alguém citava o Antigo Testamento, era necessário, por exemplo, fazer uma tradução. Toda tradução envolve variantes. Além disso, citações livres sempre fizeram parte da produção literária antiga. Tem um conceito interessante que é aquele ali, ó, ipsissima verba e ipsissima vox. A gente vai lá para os evangelhos, a gente vê assim, aí Jesus foi e falou isso, isso e isso. Aí o outro diz um pouquinho diferente. Sabe? Aí um outro vai e coloca um outro detalhe. Aí você fala, tá vendo, tem erro aqui. Não, não é isso. Muitas vezes, os evangelistas, quando eles iam registrar um sermão do monte, por exemplo, você vê mais detalhes em um evangelho, menos detalhes em outro. Quando eles iam registrar um sermão, tem que ser aqui tudo o que Jesus falou. Claro que não. Mas aquilo que está na Bíblia é o que é importante. E é aquilo que o Senhor quis que chegasse ao nosso coração. Mas eles estavam registrando, eles estavam anotando. E aí, em um momento, eles colocam um detalhe a mais, um outro tira um detalhe. Agora, nunca muda o ensino. Esse é o ponto. Você nunca vai ver o ensino. Ah, Jesus falou, vai lá e pode adulterar, não tem problema nenhum, porque o mundo é muito problemático mesmo. Não, você não vai ver isso. Você não vai ver isso. Não precisa tirar um olho. Porque meu amigo falou que precisa tirar um olho, mas ele estava muito xiita naquele momento. Vamos colocar diferente aqui? Não, você não vai ver isso acontecer. Mas sim, você vai ver um falando um detalhe, outro. Por quê? Porque tem isso. Muitas vezes as palavras exatas dos sermões, dos acontecimentos, não são utilizadas, mas a voz exata é utilizada. O que é passado, né? O que é passado. Por exemplo, o pastor Maurício vai pregar hoje. Se eu te pedir assim, fale o sermão do pastor Maurício para mim no final do culto. Você vai conseguir falar palavra por palavra? Mas você vai falar assim, o pastor Maurício ensinou que existe outro lugar para a gente ser salvo que não Cristo Jesus. Aí a gente pega o pastor Maurício e joga fora. Né? Não é isso. Aí eu posso chegar para o irmão e falar assim, Mateus, me fala aí, qual foi o principal ensino do pastor Maurício no sermão de hoje? Aí eu falo, o principal ensino do pastor Maurício foi que a Bíblia é suficiente. Aí eu falo, Nive, qual foi o maior ensino do pastor Maurício hoje? Ela fala, o maior ensino do pastor Maurício hoje foi que a Bíblia é inerrante. Ué, mesmo lugar e falaram coisas diferentes? Ele falou as duas coisas. Então a gente vê muito isso acontecendo, né, com relação a Jesus. Outro exemplo legal são os sermões de Pedro e Paulo, com Lucas registrando lá em Atos, por exemplo. Você vai ver, ele está falando de um sermão. O sermão de Pedro, o sermão de Paulo na Areópago. Paulo falou tudo que está escrito foi o que Paulo falou. Muito provavelmente Paulo falou outras coisas. Falou mais coisas. A mesma coisa Pedro. E ele faz várias citações da Escritura, por exemplo, nos sermões, naquilo que está lá. Aí você vai para o texto do Antigo Testamento e você fala assim, mas não está isso tudo aqui, mas é o ensino, está ali? Está fazendo. Pode ser uma citação mais direta, uma citação indireta, uma citação mais livre, tentando aproveitar o conteúdo geral, não o conteúdo específico. E assim vai. E assim vai. Eu poderia, por exemplo, dar outros exemplos para vocês. Como diz o célebre pastor Maurício, né? A igreja é um inseto que voa, né? Besouro, tá a mesma coisa. Né? Tá a mesma coisa ali, né? Ou então, como diz o célebre pastor Maurício, quem não está empenhado em viver uma vida em prol do seu próximo, vive uma vida inútil. É isso que ele fala? Essa aí é só os ungidos, sabe? Né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não está empenhado em viver uma vida em prol do seu próximo, vive uma vida inútil. Estou falando o que está dizendo ali. Então isso acontece no texto bíblico. Acontece com citações. Né? E sim, tem citações que são exatamente a mesma coisa também. As citações são exatamente a mesma coisa. E a gente precisa fazer o que a gente precisa ir lá, consultar, estudar, olhar. Não necessariamente dizer, tá, aqui, ó, falou uma coisa aqui, falou outra aqui. Não, mas está se contradizendo? Não está se contradizendo. Então a gente segue. Penúltima. Inerrância também não exige um grau de exatidão nos números. Não existe. Novamente, números, cronologia, fatos históricos servem ao propósito teológico. Por isso, quando, um exemplo, a Bíblia diz que tinha 5.000 pessoas num determinado evento,
aponta para um valor aproximado, né? Mas não necessariamente de que se conte cada pessoa ali. E nem por isso está dizendo que está errado, né? Nem dizendo que está errado. Você vai aqui, por exemplo, para um evento lá em Copacabana. Aí o jornal diz o quê? Tinham 2 milhões de pessoas em Copacabana. Não fala assim? Aí a gente fala, está errado! Vocês não contaram cada pessoa. Não, você não fala isso. É uma estimativa daquilo que estava ali. Da mesma forma, o historiador bíblico. Aí está dizendo que é mentira? Não, não estou dizendo que é mentira. Está dizendo que a gente não vai confiar no que está escrito? Não, não estou dizendo que vai confiar no que está escrito. Mas também não quer dizer que se tinham 4.999 homens, está errado. Não é inerrância, nossa, aqui igualmente, grau de exatidão nos números. Não é assim. A mesma coisa, esse aqui dá muito problema, irmão. Esse aqui dá muito problema. Geralmente aponta-se como erro o fato de um evangelista dizer que havia uma pessoa numa determinada casa ou cena, enquanto outro evangelista diz que tem 2. Aí esse aí os críticos amam. Você vai para o YouTube, está cheio. Está aqui. É porque é engraçado. Está aqui no texto. Ó. Um falou que era um cego. O outro falou que era 2 cegos. A Bíblia tem erros. Então, se você é um crente desavisado, você vai falar, meu Deus, olha aqui, tal, tal. Gente, tudo que a gente construiu até aqui dá para responder isso também. O evento é o que? Fenomenológico, servindo a um propósito teológico. Um evangelista chegou, ele viu um cego lá e ele foi escrever um. Ou ele quis escrever o cego mais famoso, aquele que todo mundo conhecia. Né? Não, esse cego aqui todo mundo sabe quem é, então eu só vou falar dele. O outro eu não vou falar muito, não. Tem 2 aqui, eu só vou falar desse. Quer dizer que não é verdade? É. Ou então, o evangelista chega num momento da cena em que um milagre está acontecendo. E aí naquela cena tinham 3 pessoas. Aí ele vê aquilo, ele fica sabendo, fala, 3 pessoas estavam lá naquela casa, desceram fulano e ciclano, colocaram diante de Jesus e ele foi curado. Outro evangelista chegou um pouquinho depois. Ou chegou no final, ou ouviu testemunhas oculares. E quantas pessoas tinham lá? Tinham 2. Né? Eles desceram lá, colocaram fulano lá diante de Jesus. E chegou em um momento diferente, chegou num tempo diferente. Né? Quem estava lá envolvido no processo era Dani e Nívia. Aí cheguei lá, a Dani já tinha ido embora, só ficou a Nívia quando só da Nívia. Então, não quer dizer que isso tem erro na Bíblia, tem erro na Bíblia por causa disso. Não. Novamente, irmãos, tudo que a gente está construindo até aqui nos serve para o propósito teológico. Seria muito suspeito, e esse é um princípio que esvaziaria a veracidade do texto, se todos os relatos fossem completamente iguais. Isso esvazia a veracidade do texto. Por quê? Porque aí mostra que só foi uma pessoa que escreveu. Só foi uma pessoa que escreveu. Agora, você tem na Escritura vários escritores, vários autores, em um tempo na história muito grande, e nenhum texto se contradiz. Nenhum ensino se contradiz. Nenhum. Isso foi quem que fez? Foi o Senhor quem fez e conduziu. Então, essas coisas não significam que o texto tem erro ou qualquer coisa do tipo. Cada um registra ali o que viu em um determinado momento, não implica necessariamente que aquilo não aconteceu ou o que aconteceu. Novamente, a gente precisa se aproximar do texto, entendendo o texto em seu contexto, em seu propósito, o propósito do livro, o propósito do autor, a audiência desse autor e aquilo que ele vai dizer. Né? É aquilo que ele vai dizer. Então, a gente chega nessa conclusão. Eu vou demorar 2 minutos para explicar essa conclusão, para a gente poder encerrar aqui. Então, chegamos à seguinte conclusão. Finalmente, devemos entender que a inerrância, quando a gente fala de inerrância, tá? Nós estamos se referindo apenas aos autógrafos. Você já sabia esse conceito? Autógrafos. Autógrafo é o que está em parênteses ali. Ó. Os autógrafos são os escritos originais. Aqueles que saíram da pena dos escritores. Então, quando nós falamos de inerrância, ok? Nós estamos falando dos autógrafos. Agora eu peguei o pastor. Não pegou, já estou antecipando. Estou antecipando a jogada. Está vendo aí? Tem um argumento. A pessoa falando com você. Se somente eram inerrantes os autógrafos originais, né? Redundância aqui, mas só para servir o propósito, quem está falando com você não sabe do conceito exato. Né? Então,
Se somente eram inerrantes os autógrafos originais e nenhum deles existe mais, falar em inerrância não tem muito sentido. Pronto. Te venci. Construímos essa aula toda até aqui para falar e a gente perder no final, gente. Não tem como, né? Aí você vai pegar a resposta da pessoa, a indagação da pessoa. É judô. Apologética muitas vezes é judô. Sabe judô? Você usa o peso do adversário contra ele. Tá? Apologética muitas vezes é isso. Você fala assim, verdade. Ó, você começa falando, verdade. Os autógrafos eram inerrantes. A pessoa já está assumindo a inerrância. Ó. E nenhum deles existe mais. O que nós temos são cópias de cópias de cópias. Traduções. Verdade. Aí você vem, segunda parte. Então nós respondemos a segunda forma. De forma não temos mais os originais. Porém, pelo estudo que se chega da comparação entre todas as cópias variantes, nós podemos concluir 99% de tudo que as cópias tratam, elas concordam. E isso é real. A Bíblia é o livro mais estudado da história. É o livro que tem mais críticos da história. E é o livro mais esmiuçado da história. Da história. Não tem nenhum outro livro da história que é mais confiável que a Bíblia. Que é mais estudado que a Bíblia. Nenhum. Tem gente que fala que Sócrates nem existiu, gente. E tem gente de pensamento disso. Você vai e bota no Google acadêmico e você vai ver um tanto de artigo. E o maior... Esse é outro argumento. E o maior número de manuscritos. Tem gente que fala que Sócrates nem existiu. Bota lá no Google acadêmico. Teoria que Sócrates não existiu. Você vai ver. A Escritura é o livro mais estudado, o livro mais criticado, o livro mais esmiuçado e o livro que tem maior número de manuscritos antigos. Manuscritos de muito tempo. O pastor Maurício sempre cita um exemplo aqui do manuscrito de Isaías, né? O rolo que foi achado 2000 antes. Muito tempo, mais de 2000 anos lá, foi achado o coisa. Então, pelo estudo que seja pela comparação das variantes, podemos concluir 99%. O dado que eu pesquisei, é porque eu não achei esse dado, eu queria trazer a pesquisa. 99,7%. Né, que as cópias tratam, elas concordam. E nenhum caso sério de doutrina se veria afetado pelas variantes. Você não vai ver uma variante dizendo que a gente tem que orar pelos mortos. Está dizendo isso num livro que não é um livro inspirado. Você não vai ver uma variante dizendo que você tem que você pode fazer uma coisa que está contra os mandamentos do Senhor. Você não vai ver. Você não vai ver uma variante dizendo que Jesus ensinou uma coisa que vai de contra o ensino dele. Você não vai ver isso. Nenhum caso sério de doutrina seria afetado por essas variantes. Além do mais, aí essa é a final, porque aqui a gente foi pelos fatos que nos ajudam, que corroboram pelos escritos, pela história, pela crítica, pelos historiadores. Mas esse aqui é o definitivo. Além do mais, olha lá. Se o Espírito Santo inspirou os escritos, não poderia preservar com fidelidade o que estava escrito neles. Aí vem uma outra doutrina, a doutrina da preservação das Escrituras pelo próprio Senhor. Podemos concluir, então, que apesar de todos os esforços, os críticos não têm conseguido provar que a Bíblia contém erros. A Bíblia é inerrante, ela é a palavra de Deus, essa é a nossa conclusão. No final, irmãos, a gente acaba com a certeza que nós temos do Espírito de Deus e do próprio poder de Deus. Se o Senhor inspirou um texto, se o Senhor deu esse texto à igreja, Ele não seria capaz de preservar a idoneidade desse texto, a verdade desse texto, para a nossa salvação e conhecimento de Cristo Jesus? É isso que nós confessamos. Portanto, sim, continuamos afirmando, a Bíblia é inerrante, ela é a palavra de Deus. Glórias ao Senhor! Amém. Aleluia. Vou orar e a gente encerra. Se você quiser comentar, depois comenta comigo. Eu precisava seguir um pouco aqui, porque eu queria terminar esse edifício. Como eu disse, ela é uma aula mais delicada.